Assim. Olá, boa tarde, boa tarde. Deus nos abençoe nessa tarde. Muito bom estar contigo mais uma vez, estarmos juntos, para que na luz do Espírito Santo possamos sermos agraciados com a força e com o poder que desce do alto. Por isso desejo a você verdadeiramente uma boa tarde. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Espírito Santo enche os nossos corações, o nosso ser, a nossa vida, e ilumine os nossos pensamentos e que nós consigamos conectar com a palavra para ouvirmos a voz do Senhor nos orientando e falando conosco através dela. Portanto, é muito importante estarmos juntos dentro desse tema propício, quando o Senhor, mais uma vez, nos chama, nos junta para estarmos aqui, para estarmos unidos no seu amor, num só Espírito, em uma só voz. O tema dessa tarde é um tema muito propício, que nos chama muito a atenção. E é algo que vem acontecendo em muitos corações, em muitas situações e em muitas pessoas. O tema da live de hoje é: não perca o seu tempo. Não coloca o seu tempo em demasia para que ele possa ir ficando pelo caminho sem propósito, sem graça, sem a vida. Por isso, chamando você para estarmos juntos dentro desse tema, que é: não perca o seu tempo. E por quê? Nós estamos vivendo num mundo em que precisamos nos recolher para um tempo de reflexão e de meditação, que é esse tempo, que é este momento, que é este agora. Quando nós nos recolhemos para isso, precisamos voltar para aquele texto, versículo de Apocalipse 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante abrir o seu coração, abrirmos o nosso coração para a moção, a luz, para que possamos ter o entendimento, a compreensão das coisas que nos cercam, que nós estamos nos deparando. E muitas pessoas deixando de executar dentro de um tempo uma vida, uma graça, uma alegria, uma paz. Estão deixando esvaziar pelo caminho tempos de primícias propícios para engrandecer, para poder se alegrar com coisas inúteis. Por isso o Senhor nos chama a atenção, por isso ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu, você, nós. Não é? Por isso, o livro de Provérbios, no capítulo 15, versos 23, diz esse versos: saber dar uma resposta. Olha que interessante. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Então veja, de repente você está perguntando: como que eu estou fazendo? Como está a minha vida? Será que eu estou perdendo tempo? Será que é uma perda de tempo eu investir nisso? Será que é uma perda de tempo eu seguir por este caminho? Será que é uma perda de tempo essa situação em que eu estou ajudando ou que eu estou pensando, estou perdendo meu tempo em me preocupar com isso? Por isso, vem dizer aqui: saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. Veja como é interessante. Já nesse início, vem nos trazer o livro de Provérbios, que nos abre e nos apresenta e nos aponta o caminho, dizendo: como é agradável uma palavra oportuna. E o que é isso? Está nos chamando, nesse momento, para esta hora, para uma palavra oportuna que Deus
no seu Espírito, vai nos propiciar, vai nos emanar, vai nos encher com seus favores, com a sua luz. Por isso, o Espírito Santo nos chama neste momento, para que nós possamos crescermos na graça, buscarmos a luz, na luz do Espírito, não é? Para que possamos vivenciarmos cada vez mais, na luz do Espírito, essa graça que tanto desejamos. Por isso vem esse versos. Vivemos em um mundo cheio de desafios, em que precisamos nos recolher para uma reflexão e uma meditação. Chamo você nesse momento. Mas também precisamos, dentro desse tempo, agir e buscar meios para que possamos crescer. Precisamos agir, porque o mundo não é o mundo dos acomodados. Seguirmos retamente a luz do Espírito. Precisamos agir. Não dá para nos calar, para nos acomodar. Não é isso, Isa? Sim, é muito interessante quando nós vemos esse processo, né? E vemos como é que para tudo há um tempo, né? Para tudo há uma coisa. Temos que ter, né, a paciência para entender as coisas. Temos que ter a reflexão, o discernimento. E como a palavra diz, né? A alegria vem através das palavras, né? As coisas acontecem. Então nós temos que entender, né, que não devemos perder o nosso tempo, que devemos fazer as coisas, né, com coerência. E a palavra, o Senhor vem mostrar em várias situações para nós como que nós devemos seguir e como nós devemos fazer as coisas nas nossas vidas, né, entendendo que é a hora certa para cada coisa, né? Então é muito interessante nós vermos esse começo realmente e olharmos e vermos como não perder o nosso tempo. É um tema tão interessante que deve sim estar presente no nosso ser, na nossa cabeça e sendo orientado para nós, né? Poxa, como que eu vou fazer? Realmente, eu preciso ter o discernimento, ver a hora certa para tomar essa atitude. Não, eu tô perdendo muito tempo fazendo uma coisa e a minha vida tá parada, estagnada. Então, realmente, a reflexão sobre esse tema é essencial, Edson. Como disse, nos tempos em que estamos vivendo, dentro de um tempo de tantas ideologias, de uma luta entre o bem e o mal, muitas pessoas dentro desse tempo estão vivendo momentos de medos, de opressão, não é? E dificuldade, de luta. Muitas pessoas estão brigando consigo mesmas, não é? Mas você sabe que existem situações ou atitude que você consegue tomar depois de um recolhimento pessoal. Quando você se recolhe, você consegue tomar a atitude. Você consegue tomar atitude. Quando você busca esse recolhimento pessoal. Por isso é interessante. Pedimos ao Senhor que nos ilumine neste momento, nesta tarde. E que venha nos auxiliar e nos dar subsídios de conhecimento, de sabedoria, para que nós possamos crescer no entendimento, na luz da sua palavra. Porque este é o fundamento. Esse é o fundamento da palavra do Senhor. Por isso, quero dizer para você que só há situações que você só vai conseguir na sua vida, não é? Depois de você tomar e voltar para um recolhimento pessoal, se apoiando no Mestre, se apoiando em Deus. Quando nós nos apoiamos em Deus, nós vamos compreender, dentro do tempo em que estamos vivendo, o que é que está acontecendo conosco. Aí você me pergunta, mas que tempo é este? Que tempo é esse? Que hora é esta? Por que que isto vem nos acontecer? Porque veja, dentro desse tempo, para tudo que nós buscamos,
para tudo o que é prioridade para nós. Estamos vivendo no tempo. Que tempo é esse? Tempo de buscarmos aquilo que é prioridade. Agora, é importante você compreender que não confunda isto. Não confunda as coisas dos seus afazeres, pois nem tudo o que você queira fazer na sua vida é prioridade. Pode estar dentro do tempo em que você tanto necessita, tanto requer para o seu bem viver. Para o seu bem viver. Nem tudo que nós queremos fazer, nem tudo que nós almejamos, que nós colocamos como propósito, pode estar sendo dentro do tempo, uma prioridade para nós. Assim como nem tudo na nossa vida é algo que pode se tornar urgente e que possa ser prioridade, pois pode ser algo desnecessário para a nossa vida. E o que acontece a partir daí? Isto que muitas vezes nós insistimos vai matar o nosso tempo, que está sendo tão precioso, no qual nós estamos investindo em nós mesmos. Por isso, nesse momento, eu chamo você para esta reflexão. Dê valor ao tempo. É preciso que você dê valor ao tempo em que você está vivendo, não é? E dê valor para aquilo que é significativo na sua vida. É muito importante por que você pensar nisso? Para que você não venha dentro desse tempo fazer como a mula de Balaão, seguir no caminho e ter que chicotear depois a mula, insistir em algo, está vendo que o seu tempo está sendo tomado, o caminho não é aquele. Balaão chicoteou a mula não ia, tomava outro caminho, até Balaão entender, quando o anjo vem a ele, quando a mula diz: por que me bates? Não vê que estou impedindo você de cair num precipício? E o tempo que Balaão perdeu por não seguir os direcionamentos do mestre. Por não buscar o direcionamento com o mestre. Por isto é necessário. Porque muitas vezes nós temos uma vontade de desbravar, seguir caminhos, tomar atitude. Outras vezes ficamos perguntando para nós mesmos: será que dentro dessa situação, no lugar em que eu moro, na casa que eu estou, com essa pessoa que estou vivendo, nesse negócio, eu não estou perdendo o meu tempo? Será que o meu tempo está sendo investido e eu vou ter um retorno propício dentro desse tempo? Veja, se nós olharmos para a passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando nós olhamos o filho pródigo, ele revoltou-se. Então ele queria um tempo para ele. Mas um tempo onde ele olhou para o mundo, olhou para frente, sem ter uma reflexão. Ele falou: não, eu preciso desbravar, eu preciso ir. E ele pediu a parte dele. Ele pediu a parte dele porque ele queria um tempo para ele queria desbravar o mundo sem discernimento, largando aquilo que era propício ali. E ele vai embora com a sua parte que lhe cabia da herança do seu pai. A situação aonde estava aquele filho passou a ficar difícil em toda a região pela dificuldade, pela seca. E aí ele teve que se sujeitar a trabalhar de empregado em um lugar para cuidar de porcos. Gastou tudo que tinha, não tinha com o que sobreviver e teve que comer ali as bolotas dos porcos. De repente diz a palavra que ele cai em si. Veja, ele tomou uma reflexão. Ele voltou para dentro dele mesmo. Recolheu-se. E ali ele tomou uma decisão: vou voltar. Veja o tempo. Eu vou voltar. Muitas pessoas dentro desse processo estão vendo que está dando cabeçada, as coisas estão dando errado, está perdendo tempo e não toma essa atitude porque o orgulho não deixa voltar. O orgulho não deixa retroceder. O orgulho não deixa a pessoa dizer: olha, desculpa, eu errei. Ou não posso, olha, vamos tentar novamente, olha, me ajuda.
Ele olhou, caiu em si, diz a palavra que ele caiu em si. Voltou para dentro da realidade e disse: vou voltar. Quando ele disse vou voltar, ele voltando no caminho, ele planejou. Veja, ele colocou ali dentro do coração dele um planejamento. O que ele disse no caminho? Como vou fazer quando chegar na casa do meu pai? E vinha ele pensando consigo mesmo: o que falar para o meu pai? Até ele chegar ao pai, ele disse: vou pedir perdão para o meu pai. Ele fez uma reflexão no caminho. Dentro do planejamento, ele começou a refletir: eu preciso, na verdade, pedir perdão para o meu pai. E dizer que eu pequei não só contra Deus, mas contra ele também. Ele tomou uma decisão. Veja o tempo em que levou para ele chegar a estar comendo bolota dos porcos, para cair em si. Muitas pessoas, muitas vezes, mesmo sofrendo dentro de um tempo onde o Senhor apresenta, onde o Senhor mostra várias arestas, várias vias, mas ainda assim insiste no caminho, insiste naquela situação, insiste dentro de um erro. Veja, planejar o seu tempo, fazer um planejamento dentro do tempo. Se você olhar para um lavrador, não é? Ele prepara a terra. Um bom lavrador, ele prepara a sua terra. Toda uma preparação do arado, do adubo. Em outros momentos tem o calcário, tem todo um processo de cuidados com a terra. Para isso requer um tempo, porque ele quer naquela terra semear. Ele precisa semear. Aí ele dá toda uma atenção, cuidados para aquela terra. Depois que ele semeia, ele fica como um guardião, olhando, vigiando a semente naquela terra que foi preparada para ver o seu broto. E ali, quando brota, ele vigia 2 vezes mais, porque está vindo ali o resultado de todo o seu trabalho, do tempo que ele gastou, porque ele fez com amor, ele acreditou, ele investiu. Porque esse é o processo de um bom lavrador. Porque ele quer tirar daquela terra bons resultados. É uma pergunta que o Senhor nessa tarde vem falar e está perguntando para mim e para você. Como é que você está lavrando a terra do processo de trabalho, seja na vida espiritual, material, no seu trabalho, na sua empresa, sua vida social, sua vida sentimental, sua vida familiar. Como é que você está investindo até mesmo no processo da saúde, da sua saúde física e psíquica? Qual o tempo que você gasta? Deus pergunta como é que você tem se preparado como bom lavrador, preparou a terra para que você possa ter bons resultados. Qual os cuidados que você está tendo contigo? Qual a atenção que você está dando para as coisas que é boa para o seu coração, para a sua mente, para o seu corpo, para a sua vida? O que você vê sobre isso, Isa? É muito interessante a gente ver esse processo, porque nos leva lá para Eclesiastes 3, versículo 1, né? Quando o Senhor traz para nós, né, que para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Então mostra para nós que nós não precisamos ter uma pressa, nós não precisamos ter uma afobação, fazer tudo de qualquer jeito, de maneira desorganizada, né? Planejar o nosso tempo é essencial, porque aí nós conseguimos fazer todas as coisas, nós não deixamos nada de lado, porque para tudo há um tempo. E muitas vezes nós atrapalhamos o bom funcionamento das coisas pelas nossas atitudes, pelas nossas impulsividades, né? Porque a gente tomar conta, por exemplo, da vida alheia, né? Preocupando em olhar a vida do outro que está desplanejada e não estamos olhando a nossa. E a continuidade dessa passagem, do versos 2 ao versos 8, é muito interessante, porque mostra para nós um exemplo no versículo 2, né?
Para tudo há um tempo debaixo do céu, tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, né? Como a gente estava trazendo, né, do lavrar, há um tempo para se plantar e outro para se arrancar o que plantou, há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Mas é interessante que neste meio tempo também há um tempo para se viver. Sim, há um tempo para se nascer e há um tempo para se viver a vida, né? Há um tempo depois para morrer. No plantar também, né? Há um tempo de plantar e um tempo de arrancar. Mas também nesse meio tempo, entre você plantar e arrancar o fruto, você tem que cuidar, você tem que adubar, você tem que olhar por essa planta e isso requer planejamento. Então, o meio termo que vem trazer para nós, né, ali, o meio de todas dessas falas que a passagem vai trazer para nós ali do versos 2 ao versos 8, mostra que tem um intermédio, um caminho, né? A estrada, a nossa vida é assim, né? Nós nascemos e sabemos que vamos morrer, né? A certeza para todos nós. Mas nós temos uma vida, né? Um caminho que nós levamos neste meio tempo. E por isso que nós não podemos perder o nosso tempo remoendo as coisas passadas, né? Por exemplo, eu falei isso. Por que eu não falei isso? Por que eu falei isso, né? E fica remoendo, por que eu briguei? Por que eu discuti? Por que eu não estudei mais? Por que eu não planejei melhor, não planejei, fiz tudo de supetão, né? Nossa, fiquei ansioso e já fui lá, fiz sem planejar, sem pensar em nada. Deu errado. O exemplo, quis fazer uma viagem de última hora, não levei meu carro para calibrar, né? Não levei ele para dar um check-up, ver se tá tudo certinho. Fui viajar e deu um problema. Daí quando deu o problema, já tava longe de casa, em outra cidade, pensei, putz, por que eu não fiz? Né? E às vezes tinha a necessidade, a capacidade de fazer, mas pela pressa, pela falta de pensar, eu vou estar perdendo tempo fazendo isso, acabou realmente perdendo o seu tempo, às vezes esperando 1, 2, 3 horas por um guincho, uma coisa assim. Então, realmente, nas nossas vidas, se nós não planejamos, ou nós vamos tomar atitudes que vão fazer a gente perder o nosso tempo, ou a gente vai tomar decisões precipitadas em coisas que a primeira instância, né, vai fazer a gente perder tempo, e na verdade não, é algo que vai te ajudar, vai te auxiliar, né? Então é muito interessante essa relação do tempo conosco, né, e de perder ou não ele, é muito interessante isso. E é muito interessante também que daí dentro disso, quando nós tomamos e entendemos essa situação, né? De por que eu vou remoer essas coisas, por que eu vou ficar remoendo essas atitudes e me culpando e tendo esse sentimento, né? Por que eu não fiz isso? Busque consertar, né? Ainda dá tempo de refazermos todas as coisas, de termos uma situação e uma atitude melhor para seguir, né? E não fazendo as coisas errado, né? Não se ultrapassando, se atropelando. E assim nós temos a atitude, né? De pedir perdão, de consertar, né? De refazer as coisas que muitas vezes vêm nos atrapalhar, vem trazer aquele sentimento de culpa que também está muito relacionado à perca de tempo, né? E dentro disso nós temos que olhar e pensar e perceber como que muitas vezes nós não paramos para pensar e ver que foi um aprendizado para nós muitas dessas coisas que aconteceram, muitas dessas atitudes, né, vieram para nos ensinar, é como traz para nós lá em 1 Coríntios 10, 11, quando a palavra vem mostrar, né, que todas essas desgraças, essas coisas ruins, né, lhes aconteceram para nosso exemplo, né, foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos os fins dos tempos. Então mostra e narra, né, que as coisas que foram escritas, as coisas ruins que aconteceram, elas estão para o nosso aprendizado. Então que nós tememos essas coisas e essas atitudes muitas vezes que nós temos e que acontecem conosco como um aprendizado, né? Fiz errado, não fiz certo, mas não vou mais perder meu tempo nisso, vou tomar uma atitude. Então não perca o seu tempo, que é o tema da nossa live. Ela chama a gente a ter uma atitude, né? A fazer um renovo, reorganizar a nossa casa, né? Organizar os nossos pensamentos, porque muitas vezes, né, nós somos chamados para
atitude de andar com as nossas próprias pernas, né? Refazendo, porque muitas vezes a gente fica esperando que o outro tome a atitude, né? De me pedir perdão por causa de uma briga, ou o outro venha e faça aquilo para nós. E não, tem que partir de nós, né? Tem que ser nós que devemos andar com as nossas pernas realmente. E é muito interessante porque isso vem muito quando, por exemplo, quando nós temos um líder, né? Uma mãe, um pai, um amigo, um conhecido que muitas vezes foi e tem muita influência para nos mostrar o caminho certo, né? Foi quem nos apresentou muitas vezes a palavra, foi quem que nos mostrou o caminho, né? Tipo, por exemplo, olha a palavra do Senhor, né? Olha o caminho bom na formação do nosso caráter, entender o que é certo e o que é errado, quando os nossos pais nos ensinavam, né? Olha, isso é o certo, isso é o errado. Então, muitas vezes, nós temos essas pessoas em nossas vidas. E quando elas, muitas vezes, vão embora, ou por ir embora, de mudar de cidade, né? Teve um outro trabalho para fazer e se distanciam por causa da localização, ou também ir embora, né? Para passar desse plano para o outro, né? Para o plano junto ao Senhor, né? Ali faleceu, né? Então, não está mais nem fisicamente perto de nós e nem mais conosco na terra, né? Então é muito interessante quando nós vemos esse processo que nós sentimos aquele sentimento de o que eu vou fazer, por onde eu vou seguir, como que eu vou... E você fica ali sem saber o que fazer e muitas vezes você tropeça nos próprios passos, vem o medo, né? Você não consegue enxergar que aquela pessoa sempre vai estar com você nos seus pensamentos, que os ensinamentos valem a mesma coisa, né? Não foi só porque ela se distanciou que algo vai mudar. E é o mesmo sentimento que os discípulos tiveram. E mostra para nós lá em Atos 1:11, quando narra, né? Homens da Galileia, por que ficais a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então é muito interessante isso, porque eles ficaram, né, sem saber o que fazer, ficaram com medo, né? O mestre se foi, né? Foi para junto do Senhor. O que nós vamos fazer? Veio o medo, veio a confusão e eles ficaram perdendo tempo divagando, né, e tentando entender o que eu vou fazer, e muitas vezes as pessoas passam anos, meses, dias, né, muito tempo nesse limbo que acontece depois que nós perdemos essa nossa orientação. E daí os anjos vêm falar para os discípulos, né, acorda, né, ele vai voltar. E a mesma coisa acontece para nós, né, acorda, os ensinamentos, as coisas boas ainda está junto a ti, porque sempre estará no teu coração, nos teus pensamentos. Então é muito interessante. Nós temos essa atitude, né? Essa força que o Espírito Santo dá para nós, essa força de continuar, de dar a volta por cima, né? De pensar, não, eu vou seguir os conselhos, eu vou conseguir, porque foi me ensinado muito bem. Então a gente para de perder tempo não sabendo o que fazer, ficando como se fala, né? Que nem uma barata tonta, não sabendo para onde ir, para onde não ir. Então é bem interessante isso. E também os sentimentos, né? De depressão, de ansiedade, de opressão, de medo, decepção, de isolamento que vem em várias ocasiões de nossas vidas, elas são. E tudo isso leva a gente a perder tempo, né, da nossa vida. Um tempo que nós podemos estar vivendo, que nós podemos estar construindo para a nossa vida, aprendendo, sendo pessoas melhores, crescendo espiritualmente. Todos esses sentimentos e vários outros vão nos aprisionando e fazendo a gente ficar congelado no tempo como estátuas. E o mundo todo está vivendo, o mundo todo está andando. E é muito sério todos esses assuntos, claro que sim. Mas quando nós entendemos, nós percebemos, começamos a perceber as portas. E nós não entramos nessa porta do medo, da depressão, da opressão, né? Do isolamento, de querer ficar sozinho. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós não perdemos só o nosso tempo de vida e o nosso tempo. Não, nós perdemos o tempo do outro. Como assim o tempo do outro? Se eu falei antes que a gente não pode ficar perdendo tempo cuidando da vida do outro e tal, é porque muitas vezes nós perdemos a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, amigos. Nós não vemos eles crescerem, eles viverem, porque nós estamos presos num casulo. E quando nós saímos, é como se fosse aquele filme
aquele filme do náufrago, né? Quando ele volta, tá todo mundo diferente, porque ele passou vários e vários anos isolado da sociedade, só ele e mais ninguém. E é assim que nós nos sentimos é quando estamos aprisionados dentro de nós mesmos e perdendo esse tempo da vida, que corre e segue, porque nós estamos perdendo nosso tempo afogados e mergulhados em todos esses sentimentos que só nos arrastam para o fundo do poço e para o fundo do abismo. Por isso é a necessidade de haver uma preparação da terra. A necessidade de sermos um bom lavrador dentro daquilo que nós colocamos como propósito para as nossas vidas. Mas veja, é importante que nós olhamos dentro daquilo que nós queremos, traçarmos um objetivo. Um objetivo dentro do tempo em que nós estamos vivendo. Esse objetivo, ele tem que ser munido da fé. A fé. Dentro desse tempo, traçando um objetivo de fé, com um coração cheio de alegria, não é? Como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Quando ele vem dizer que mantendo a esperança, acreditando na manifestação, na promessa da misericórdia, do poder, do amor do Pai. Veja, é importante tomarmos esse objetivo, ter um pensamento otimista de fé e alegria, não é? Mas é impossível eu dizer, não, mas eu estou vivenciando esse tempo, estou buscando dentro desse tempo, a viver dentro desse tempo. Mas aonde está o meu coração de fé provido de alegria? É como aquelas pessoas que dizem assim, não, eu vou fazer uma faculdade. Não, eu vou me formar. Eu vou fazer uma faculdade. Tá, mas faculdade do quê? Não, eu preciso fazer uma faculdade, eu quero ter um curso superior. Não é porque senão, mas o curso superior do quê? Ainda não sei. De repente, mais tarde, vai fazer uma faculdade, porque quer ter um curso superior, mas não tem foco. Ele não focou, o coração dele não cresce, o coração dela não está dentro daquilo. Só quer ter um curso superior porque assim o sistema pede. Não compreendendo que o curso superior, o título, o diploma, não é? É um título. É um título. O cidadão se constrói dentro daquilo que se propicia, não é? Quando ele coloca como prioridade, como objetivo de vida, com fé e alegria. Senão vai ser só mais um papel e um diploma. Ele foi fazer a faculdade, mas sem o foco, perdendo todo um tempo em uma faculdade de X ano, dentro de um tempo, pega o diploma e é como se não tivesse um curso universitário, não é? Ali não sabe nem o que aprendeu. Ele queria simplesmente um diploma. Outros está havendo uma situação que o tempo vai comprimindo, vem situações materiais, situações sociais, situações que vão oprimindo. Não, eu preciso do quê? De um emprego. Tem pessoas que, não, eu preciso de um emprego. E ali, e vai pra luta, e é currículo pra lá e pra cá, porque precisa de um emprego. Mas existe uma grande diferença em ter um emprego e querer trabalhar. E produzir. Né? Fazer o uso do tempo daquilo que aonde está querendo ser lotado em uma empresa, e ele produzir o tempo que ele vai dar naquela empresa, se ela vai produzir para essa empresa, ou se ele ou ela quer somente fazer parte da folha de pagamento dentro de um tempo para poder receber no final do mês. É hora de parar e pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou produzindo para mim e para o outro? Não é? Os encargos que eu estou causando para a vida do outro, seja lá na empresa, seja na minha vida social ou na minha família. Aqueles também que querem resultados rápidos. Dentro do processo, sem um planejamento, ele quer resultados rápidos
e aí não tem paciência, e por não ter paciência dentro do tempo estipulado, acontece aquilo que Paulo vem dizer na carta de Tiago no capítulo 4. Cobiças e não recebe, porque tens no coração duro de inveja, ciúmes, intrigas, desavença. Aí pede e não recebe, porque pedes mal com o fim de satisfazer as vossas paixões. Aí vai questionar Deus, mas Deus me ajuda. Mas a mesma passagem diz de Tiago 4, estás imaginando que é vã as escrituras? Estás imaginando que a palavra de Deus é vã? Aí ele diz, Deus resiste ao soberbo, a falta da humildade. Deus resiste, ele dá a graça para a humildade. É preciso reconhecer como é que eu estou produzindo, o que é que eu estou investindo na minha vida. Porque além da faculdade que eu vou pegar o diploma do papel aonde eu apresentar para que eu possa produzir numa empresa na vida, existe a faculdade da vida. Ela é a mais potente. É a faculdade que sai do berço, da convivência social de família, a convivência com amigos, a convivência com o mundo, um olhar globalizado para toda a situação, um olhar globalizado para todo um sistema. O que está acontecendo no mundo hoje? Eu estou fechando dentro do meu eu, da minha casa? Estou fechando, buscando aquilo que alimenta, somente me leva para uma vida afunilada, que me leva para o chão? Estou tendo uma visão ampla, como diz Jabes, o que Jabes pediu para o Senhor? Deus, se vós me alargardes o caminho e fazer com que eu possa ir além dos limites. Antes de terminar a oração, Deus abençoou Jabes. Veja, é muito importante eu saber o que é que eu estou focando, o que é que eu quero para a minha vida. Porque quero resultados rápidos, mas eu estou tendo paciência. Se eu não planejei, se eu não fui um bom lavrador, dentro do tempo, aí eu olho para trás, olha para trás e fala, meu Deus, como estou perdendo tempo, trabalho, faço isso. Ai meu Deus, como estou investindo nessa pessoa e não recebo nada em troca, só recebo desprezo. Como estou investindo na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, invisto, mas estou vendo que está tudo errado. Mas o que acontece? Mas naquele grupo, naquela igreja, naquela comunidade, está tudo confuso. Mas vem cá, é a comunidade, é a igreja, é aquele pessoal que está confuso? Ou é eu que estou deixando de fazer a minha parte? Eu estou querendo ser conduzido por aquele povo ou estou sendo conduzido por Deus dentro do tempo que fui chamado? Veja, é muito importante olhar para dentro desse tempo. Todas as pessoas que planejam dentro do tempo têm resultados. Todas as pessoas que planejam. Por isso, é muito importante você se planejar para ter resultado. Planejar o seu dia assim que você levanta. Planejar o seu dia com sabedoria. Buscar e pedir a sabedoria. Dentro do seu processo de trabalho, não é? Hoje, me levanto cedo no trabalho, eu estou com uma agenda de trabalho. Eu vou dar o melhor de mim e vou fazer com amor, ainda que seja a coisa mais simples aos olhos do mundo, farei com amor. Ainda que seja para mim mesmo ou seja lotado em uma empresa, vou fazer com amor, porque dali sai o sustento para mim. Porque eu tenho um tempo, eu estou vendendo o meu trabalho, a minha função. Quando eu vou trabalhar numa empresa de vendedor, então estou vendendo o meu tempo. A empresa está comprando de mim tantas horas de trabalho e eu preciso produzir para esta empresa. De repente, eu fui e eu não produzo. Eu só sei que no final do dia, no final do mês, na folha de pagamento eu faço parte. Por isso é importante levantar já durante o dia e fazer um planejamento no trabalho, não é? Não, hoje eu vou me reunir com os amigos, não é? Então eu tenho tantas horas e não posso ultrapassar os meus limites, porque eu tenho um tempo de lazer
e é importante. Faz bem para a cabeça, para o corpo e até para uma vida social. Eu preciso investir também no meu descanso. Existe um tempo determinado para o descanso. A ciência explica que no mínimo 8 horas. Não é? Deus deixou a noite para o descanso. Mas, de repente, eu vou até as 3 da manhã e tenho que levantar às 6 da manhã. Eu dormi 3 horas. E como vou produzir se eu não sou uma máquina? Sou humano. Dentro do tempo que foi me estipulado para ter um bom viver, eu estou me maltratando. Olha para aquela pessoa, quantos anos você tem? Aí, tenho 30. Ah, que legal. Ah, mas por que você assustou? Não, é que, nossa, você parece ser mais nova mentindo. Porque tem 30 com cara de 60. Porque está se desgastando, se maltratando, chicoteando dentro de um tempo aonde eu podia me tratar bem. Dentro desse tempo, escolher o momento, uma hora, para estar com Deus. Dentro do processo desse dia. Agora é o meu momento aonde eu vou estar com Deus. E por quê? Veja como Daniel foi agraciado. Daniel, mesmo trabalhando num reinado onde ele era tido como escravo, e ele foi lotado como governador de Nabucodonosor, Daniel não deixou os seus princípios. E ele separava 3 vezes ao dia para estar diante do Senhor. Daniel se ajoelhava diante do Senhor e adorava o Deus único. Mesmo com todos os afazeres, ele conseguiu colocar dentro da sua agenda. Não, eu tenho de manhã, eu tenho na parte da tarde, eu tenho no finalzinho da tarde, um tempinho para ir diante do meu Senhor. Porque Daniel sabia que ele fazendo isso, ele conseguiria sabedoria, forças, discernimento para conduzir o seu trabalho e a sua vida e o seu bem-estar. Quando o ser humano coloca dentro do processo do seu dia, do tempo estipulado, esse momento é de Deus. Como a outra pessoa que fala, não, hoje eu comprei um belo livro. E dentro dessa leitura, dentro desse livro, estou aprendendo muito, estou lendo. Eu não tenho só a Bíblia como meu manual de vida, mas também comprei um livro de um ótimo escritor, de uma ótima escritora. Estou lendo. Eu tiro todos os dias meia hora para me poder ler o meu livro. É para um crescimento pessoal, um crescimento íntimo meu, para que eu possa ter uma visão mais clara da vida e como nós aprendemos. Fazer com que o nosso dia se torne produtivo. Mas existe dentro desse processo do tempo do dia cuidados que precisamos ter. Cuidados que precisamos ter dentro desse tempo em que estamos vivendo, a cada dia que levantamos e que vamos viver e vamos à luta para o trabalho, vida social, estudo, família, lazer. Tomar cuidado com o quê? Com os vírus. Porque o mundo está infectado de vírus. E é dentro desse processo que muitas pessoas, por não perceber, dentro desse tempo, se tornam contaminados, e não busca se vacinar contra isto, porque não admite conselhos, sabedoria, momentos como esse de reflexão. Ah, isso é besteira, não adianta. Sem perceber que os vírus que apresenta durante o dia, de repente se levanta com todos os seus fluidos, suas células positivas para cima. Aí você está no teu trabalho, ou na sua empresa, ou no setor que você trabalha, ou em casa nos seus afazeres, e chega aquela pessoa, ou liga aquela pessoa, ou manda mensagem nesses tempos de tecnologia com fofocas. São vírus. Com palavras que não acrescentam, fazendo com que você, dentro do tempo que você escolheu como prioridade de crescimento, vem os vírus da fofoca. Vírus de notícias infundadas.
Notícias aonde eu busco, vou colocar em tal canal, vou acessar tal a rede social, porque ali tem. Tanto é que tem canais de fofoca, somente para falar de fofoca, de vida alheia. E tem pessoas que empregam o seu tempo, que é precioso, para ouvir falar da vida dos outros ou para ouvir notícia ruim. Nossa cidade é o momento do alerta. Morreu, matou, estrupou, o caminhão tombou, a bomba explodiu, assaltou, nossa, bateu. É isso que muitas pessoas não percebem depois. Nossa, eu não tô bem hoje, o que tá acontecendo? Não sei, eu tô com a cabeça assim. Ai, que susto, o que foi? Fecha essa porta, meu Deus. Por quê? Tá dividindo o seu tempo com notícias ruins, acrescentando notícias que muitas vezes, até mesmo notícias de fake news. O vírus da TV, o vírus de muitos canais de TV, tá vindo para fazer com que as pessoas sejam submissas. Muitos canais têm momentos que estão prendendo, armando um laço para que as pessoas se tornam submissas. Não, eu preciso, agora é a hora daquele programa, daquele jornal, ou daquele... Enfim, são vírus tremendamente sutis que vai entrando. Muitas vezes nos celulares, nos seus computadores, nas redes sociais, acessando somente aqueles vídeos que nada acrescentam. Situações de notícias, de fake news que nada acrescenta. E vai gastando, tem pessoas que ficam 1, 2, 3 horas diante de um celular, olhando somente, mas o que? Você é contra? Não, não sou contra a pessoa que está interagindo numa rede social, que está buscando buscando conhecimento. Agora, tem pessoas que não fazem. Fica ali jogando conversa fora, não está crescendo, está acrescentando, está crescendo com isso. E o tempo que vai se jogando fora. O vírus das falas desnecessárias, das raivas, dos palavrões, das ações que vai me levar para um testemunho de vida onde não vai acrescentar e, na verdade, vai deixar a minha imagem amena diante da sociedade ou diante de um processo de crescimento onde eu não vou ter. Veja, mas dentro desse tempo eu preciso também escolher um tempo para que eu possa trabalhar. Sim, eu preciso fazer bem, executar bem o meu trabalho, porque é um tempo estipulado em que Deus disse, não é? Que a importância do trabalho que ele dignifica, não é, que ele restaura, que ele levanta e coloca-nos, não é, favorável diante de Deus. Quando passamos a observar o tempo. Como diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versos 17, diz o livro de Eclesiastes: então disse comigo mesmo, disse Salomão, comigo mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio. Porque há um tempo, veja, há um tempo para cada coisa. Então veja, eu preciso olhar. O Senhor olha para mim. Como é que eu estou investindo o meu tempo? Se lá na frente não colher aquilo que é necessário, eu vou voltar para aquilo que diz o profeta Ageu. Plantou, vestiu, plantou, não colheu, vestiu, não aqueceu. E o operário guardou o seu salário em saco roto, sem fundo. Chegou no final do mês, puxa vida, não está dando trabalho, não adianta nada. Aí Deus diz para que Ageu fale para aquele povo. Porque cada um está cuidando de si mesmo, numa forma egoísta. Por isso o céu está negando o seu orvalho até com o seu fruto. Veja, porque não preparou a terra. É um trabalho, aí a palavra de Eclesiastes vem deixar claro aqui. Veja, Deus julgará, disse, julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Há um tempo. Como assim um tempo para cada obra? Porque existe pessoas querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma bem feita. Mas eu consigo fazer isso e isso e não. Se eu faço conta, eu posso fazer as 4, não paga 2. E faça com amor e faça bem feito.
Porque é um tempo que você produz e você faz o melhor e da melhor forma, diz o livro de Eclesiastes. Veja, como é interessante pessoas, às vezes ela manda uma mensagem para mim, né? Sempre uma vez por semana ela fala assim, nossa, hoje eu tô tão contente, porque hoje eu fiz isso em casa, eu lavei, eu fiz isso. Ela começa a fazer uma lista, meu Deus, você conseguiu fazer tudo isso? Consegui, eu tô me sentindo bem, tomei um banho, tô bem agora em casa, porque hoje foi produtivo. E ela fica toda feliz por falar que o dia dela foi produtivo. Porque ela cuida da avó, cuida da irmã, cuida do pai, cuida da casa, cuida de tudo, ainda cuida das coisas fora. Não é? E ela fica todo feliz para dizer que o dia foi produtivo. Mas assim também é aquele que emprega, que lavra a sua terra, que investe no seu trabalho e veja, puxa vida, está sendo produtiva a minha vida. Veja, quando nós fazemos com amor, a recompensa vem. Porque houve todo um processo de preparação da terra, de vigia, de cuidados, de atenção para com a terra. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, eu gastava, da onde eu morava, a empresa do shopping onde eu trabalhava, Shopping Iguatemi, em Pinheiros, eu gastava no máximo 20 minutos. De repente eu chegava 10 para as 8, 8 e 10 no máximo, estava entrando na loja para trabalhar. Lojas Bunnies, Labs. Mas de repente, dentro desse processo todo, aí chegavam uns amigos meus, que gastava 2 horas para chegar na mesma loja onde eu trabalhava. Então ele tomava um ônibus, descia, tomava outro, depois pegava o metrô, e quando não vinha de trem. Quer dizer, 3 conduções para chegar aonde eu estava. Lá do Pico do Jaraguá, não é? Que era uma distância enorme para chegar, para estar no mesmo setor. E vinha feliz. Olha o tempo que essa pessoa gastou, 2 horas para vir, e depois ele sabia que tinha mais 2 horas para voltar. 4 horas por dia ele ficava dentro dos meios de locomoção. Ônibus, metrô, trem. E aí, chegou um dia e ele disse, não, preciso comprar um livro, porque o tempo que eu fico dentro do trem, no ônibus, fica ocioso demais, e é muita conversa, é muita coisa, então é um livro para ler. De repente ele foi vendo, ele estava com uma coleção de livros, e quando ele ia conversar, ele falava as coisas inteligentes. Daqui a pouco ele viu que ele teve livros que encaminhou ele precisava se firmar num curso, ele foi fazer um curso, e hoje é um grande profissional na área dele. E como que ele descobriu isso? Investindo na base do conhecimento, no direcionamento de conhecimento. Ele investiu. Ele viu que ele não podia perder tempo dentro do tempo, em que ele ficava na ida, na vinda e na ida, não é? Do trabalho. Tem pessoas que se aposentam, tem aquelas pessoas que se aposentam e não aceita ficar parado. É ou não é verdade? Quantos você conhece? Se aposenta e não aceita. Porque parece que trava ele não tem que fazer alguma coisa. Preciso trabalhar. Porque ele acostumou a investir o tempo dele. Mas existe também aqueles que já vivem aposentados. Tem pessoas que é um aposentado, não é? Quanto mais. Não é? Não faz nada. Não produz. E ainda atrapalha quem produz. E ainda é um pé e uma pedra no caminho de quem produz. Já é aposentado por vida. E tem aquelas pessoas que se aposentam e não conseguem ficar parado. Veja, a palavra nos chama nessa tarde para não levarmos uma vida de seres acomodados. Veja, está nos chamando, não é? E se quando fazermos alguma coisa, não façamos de qualquer jeito. Não é? Dentro do tempo que eu sou chamado, faço o que eu faço com amor. E faz com jeito, colocando a espiritualidade dentro do templo do seu trabalho. Mas como isso? Sim, quando eu trabalhando, eu glorifico a Deus por aquilo que eu estou executando. Quando eu trabalhando, eu peço ao Senhor sabedoria, força, entendimento, discernimento para executar o meu trabalho.
Porque precisamos buscar esse tempo de reflexão, porque dentro do tempo de reflexão, nós vamos entender por que Jesus disse que o pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada, dentro desse tempo de reflexão. Veja, é importante você entender que o mundo flui, não é? Em sua volta. O mundo, ele não para. O mundo está aí, vem na contramão justamente para nos espezinhar, para tirar a paz. O mundo vem com todos os barulhos das dificuldades, não é? Das pedras, das distâncias, de pessoas, de problemas, família, social, sentimental, e o mundo vem pressionando, às vezes com notícias. O mundo não quer saber, são os barulhos que o mundo vai impregnando. Aí você chega na sua casa para o descanso, tem a música que muitas vezes com letras indecorosas que atrapalha o seu descanso, o seu tempo de reflexão. São falas de pessoas que reclamam da vida, que reclamam de tudo, que só quer brigar, que só quer discutir. O mundo está fazendo com que você viva num tempo de confusão, de desunião, de separação. O mundo vai pressionando e vai fazendo o seu tempo ser um tempo que não tem produtividade. E por não ter produtividade, você passa a viver num mundo vazio, sem nexo. Você começa a ver um tempo vazio. Aí você sente falta do que dentro desse tempo? Eu preciso de reflexão. Aí quando aparece um momento de espiritualidade, você se vê dentro, você muitas vezes se comove, você se arrepia, você se sente bem, você fala, puxa, como está sendo bom. Por quê? Porque o sistema está vindo na contramão e de repente algo veio para te impulsionar. É como se fosse uma injeção de ânimo, como momentos como esse, como diz o próprio livro de Provérbios, no capítulo 15, versos 23, que diz: saber dar uma resposta é fonte de alegria, diz, versículo 23. Como é agradável uma palavra oportuna. Então o Senhor nessa tarde está dizendo aqui, no Provérbios 15, versos 23, que Ele está dando uma palavra nessa tarde, dizendo do tempo em que estamos refletindo, para o tempo da nossa vida, para o tempo em que vamos empregar uma palavra oportuna, uma palavra de crescimento, de reflexão, aonde eu busco meu silêncio, eu tenho um encontro comigo mesmo no silêncio interior. O que precisamos, querido e querida, na verdade o que nós precisamos é fazer entender primeiro. Veja, primeiro, quando nós nos colocamos no processo do tempo, o que nós precisamos fazer primeiro? Que Deus seja, dentro do tempo, o primeiro na nossa vida. Deus seja o primeiro na nossa vida. Segundo, as pessoas do nosso convívio, o nosso próximo, seja no trabalho, na vida social, na faculdade, em casa, na igreja, o nosso próximo, Deus, as pessoas em segundo, e as nossas coisas, os nossos desejos, as nossas vontades, não é? Aquilo que buscamos para o nosso bem-estar em terceiro. Deus, pessoas e coisas. Esta é a escala. Quando Deus é primeiro, as pessoas vêm em segundo. Está dentro do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo, como a ti mesmo. Aí Jesus diz, buscai primeiro o reino e tudo vos será dado em acréscimo. Quer dizer, Deus, pessoas e coisas. Hoje o mundo inverteu. As pessoas estão querendo coisas. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero viagem, eu quero roupa, eu quero relógio, eu quero joia, eu quero isso, eu quero aparência, eu quero nariz torto, eu quero fazer um botox aqui. As pessoas quer tudo. Depois, agora eu quero estar no meio social, eu quero namorar, eu quero não sei o que, eu quero ir pra balada. E Deus, amanhã. E Deus, eu vou domingo. Então o mundo inverteu as coisas. E é o contrário, é Deus primeiro, pessoas em segundo e coisas em terceiro. O mundo inverte, diz que você tem que buscar riquezas, depois pessoas e lá na frente, uma vez por semana, e ainda olhando se o padre ou o pastor está lá. Nossa, como demora, não começava às 7, terminava às 8, é 8:30? Nossa, esse padre fala muito.
Assim é um grupo de oração, nossa, prega demais, eu gostoso oração, cantar. Então veja, eu começo, quando é o tempo de Deus, aí eu vou determinar para Deus como é que eu gosto, como é que eu quero que Ele fala comigo. Veja, a inversão dentro desse tempo não me faz saborear dentro do tempo em que eu preciso, do tempo em que eu almejo, as coisas necessárias para a minha vida. Você compreende? Aonde o Senhor está abrindo. Veja como que é interessante. Podemos estar colocando esses itens totalmente ao contrário. Por isso, a reflexão, ela é de suma importância para a nossa vida. É de suma importância. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versos 33. Jesus disse para eles: ficai de sobreaviso, disse o Senhor. Vigiai, fique de sobreaviso e vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Porque não sabeis quando será o tempo. Então, fique de sobreaviso, vigie, pois não sabe o tempo. Porque o Senhor, Ele pode surpreender a hora que a gente menos imagina. Quando nós investimos dentro de um tempo, colocando Ele primeiro. É isso, Luísa? Sim, e é muito interessante que dentro dessa sua reflexão, muitas vezes as pessoas trazem, né, e falam que nós fazemos o nosso tempo, né, e que não é algo estipulado pelo Senhor, que nós que inventamos. Tem até um filósofo que traz e fala de uma visão olhando para o capitalismo, né? O Karl Marx, ele fala que o tempo foi inventado pelos construtores de relógio para venderem seus relógios. Então, que vem dizer e vem mostrar que é algo criado pelo ser humano para tirar um proveito em cima. E é muito dentro dessa situação que você estava falando, de o mundo vem mostrar e vem trazer e pegar as coisas que foram criadas por Deus e dar outro dono, né? Então, o tempo ele foi criado para Deus e ele está, sim, à nossa disposição para nós vivermos ele e para nós esperarmos a vinda e a volta do Senhor. Isso é muito interessante e muito lindo, porque nós vemos isso lá em Romanos 8, de 18 a 25, que vem mostrar para nós dentro disso que nós vivemos, na verdade, nós cristãos, nós vivemos o nosso tempo e a nossa vida, que são tão preciosos, aguardando a vinda do Senhor, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando o dia do juízo, aguardando o tempo em que todas as coisas serão sanadas, todas as dores não existirão mais, será tudo lindo, perfeito, maravilhoso. E é muito interessante nós vermos isso, porque anima o nosso coração. E daí nós entendemos que a vida é valiosa, que o tempo é valioso e que nós devemos aguardar a vinda do Senhor com paciência. Traz isso para nós lá em Romanos 8, de 18 a 25. Principalmente é muito interessante, vou citar o versículo 25, né? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Então nós esperamos com esperança a vinda de Cristo, é com paciência que aguardamos. Então a paciência também é uma chave muito importante que nós já trouxemos durante todo esse decorrer do início da live até agora, que a paciência sim é um ponto muito fundamental, junto com planejar, junto com ter um tempo para reflexão, para executar um trabalho, né, para fazer as coisas. Então ter um tempo dentro da paciência é essencial, porque daí nós esperamos com alegria, nós planejamos a nossa vida, nós colocamos Deus em primeiro lugar, como a Edson trouxe, que é muito interessante isso, né? Deus em primeiro lugar, as pessoas e as coisas, porque como diz lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, que eu estava trazendo, e que o Edson também trouxe em Eclesiastes 3, 17, que há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, há um tempo estipulado para cada coisa. Então, se nós amarmos a Deus, aproveitarmos os momentos
Os momentos de reflexão, de meditação, de estarmos com o Senhor na igreja, né, no culto, ouvindo a palavra, se nós aproveitarmos realmente esse tempo, não ficar pensando na vida dos outros, né, não reparando a roupa de fulano, pensando, esse cano tá com tal mulher, mas ele não era casado, e começa na cabeça, né, fofocar consigo mesmo, né, e algo muito interessante que o Edson trouxe sobre a fofoca, que me lembrei do vídeo que foi postado no portal Passa Visão, que o Edson postou ontem, né, na sexta, que tem um nome também relacionado ao tempo, né, um tempo para você, que ele traz, né, não perca o seu tempo roubando o tempo do outro com fofocas, intrigas, falas, histórias e coisas, então não perca o seu tempo com isso, né, aproveite, porque a vida é valiosa, porque o tempo é valioso e eles estão entrelaçados, a vida e o tempo. Então muitas pessoas não entendem, nós muitas vezes não entendemos, que nós perdemos o nosso tempo, nós perdemos tempo de vida, perdermos vida para produzir, para amar a Deus, para amar as pessoas, para conseguir os nossos feitos, realizar os nossos sonhos. Então é muito, muito interessante. E é também interessante quando voltamos a pensar, né, que nós fazemos o nosso tempo, porque muitas pessoas usam isso por causa que acham o tempo perfeito, estão disponíveis somente para fazer as coisas que lhe interessam. Então, se interessa em jogar um futebol, a pessoa acha o tempo. Se interessa em comer fora, a pessoa acha um tempo. Se me interessa visitar fulano porque é meu patrão, minha patroa, meu colega de trabalho, ele pode me ajudar e tal. Se me interessa, eu consigo. Eu arrumo um tempo para aquilo que me interessa, mas para Deus, para ajudar o próximo que bate na minha porta, para auxiliar uma pessoa que está doente da minha família, para olhar, escutar e receber um irmão, uma irmã, um parente. O tempo é escasso. Não tem tempo, eu tenho compromisso, eu não posso, né? Então, muitas e muitas vezes nós tomamos essa atitude. Então, é aquele negócio que é uma desculpa. Né? Então, falar que o tempo nós que inventamos e que é relativo à nossa vontade é uma desculpa para nós colocarmos o nosso coração ruim, para nós colocarmos o nosso coração da ingratidão, o nosso coração da falta de amor ao próximo, falta de caridade, falta de esperança, falta de tudo. Então é muito forte nós entendermos isso, porque daí nós vemos que muitas vezes, né, quantas pessoas dá tempo e atenção só para aquelas pessoas que amam, não é só para aquelas pessoas que elas gostam e para aqueles que não interessam muito, que a pessoa não tem muito convívio, que a pessoa nem gosta, ela nem faz questão. Daí vem para nós a fala que o Senhor mostra para nós, né? Onde está? O Senhor mostra para nós, né? Se você amar só aquele que só aquele que te ama, se você cumprimentar só aquele que te cumprimenta, que graça tem nisso? Do que vale isso, né? Nós temos só convenientes, viver naquela zona de conforto, né? Então é muito interessante também nós vermos o tratamento que nós temos com pessoas que são abonadas de riquezas e com aquelas simples, aquelas que muitas vezes nem tem onde morar, né? Você dá atenção àquela pessoa que bate a porta pedindo um alimento, uma ajuda, você empresta os ouvidos, um pouco do seu tempo. Essas coisas não são perca de tempo, elas vão acrescentando passos, um peso assim, né, de bondade, de caridade, de amor na nossa conta junto a Deus. Então é muito interessante nós termos esse olhar, porque daí nós entendemos o valor do tempo, o valor que tem o tempo, que está muito, muito, muito entrelaçado às nossas vidas. E também nos leva a pensar e ver que nós não devemos perder o nosso tempo para fazer, por exemplo, uma caridade com um fundo de intenção. Eu vou ajudar tal família, daí eu vou gravar, eu vou postar e tal, vou subir na mídia por ser um coração bom que ajudou tal pessoa. Então não perca o seu tempo fazendo isso, né? Você vai gastar tempo, muitas vezes dinheiro, só para visibilidade. Não perca o seu tempo, porque aos olhos do Pai, você não fez nada. Até você subtraiu da sua conta, porque você fez com interesse. Então tem coisas quando são feitas maquinadas, né, para tirar proveito e coisa que vão beneficiar muitas vezes, não faça. Prefira não fazer, porque você vai estar perdendo o seu tempo e perdendo créditos junto ao Deus, né? Porque nós estaremos agindo de uma forma errada. Então é muito interessante nós vermos isso, mostrando
que Deus mostra para nós que o tempo tem um valor, os dias, os anos, a nossa vida, ela tem um valor extremo, porque ele narra para nós a criação dos dias e dos anos na palavra. Então, numa concepção de que a palavra é um tesouro, que a palavra é rica e tudo que está nela é maravilhoso, é rico e tem um valor inestimado, quando o Senhor narra para nós que o tempo e a sua construção já mostra aí que o tempo tem valor, né? O Senhor narra para nós lá em Gênesis capítulo 1, versos 14, né? Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Então, né, os luzeiros, as estrelas, o sol, a lua, vem para marcar o tempo, para a gente ter uma noção de que ele está passando, para a gente ter uma noção que ele está passando e ele vai passando, e nós temos uma situação e um sentimento muitas vezes, né? Nossa, como esse ano passou rápido. Eu ainda estava falando hoje pro Edson, meu Deus, a gente está quase em novembro, passou muito rápido. Por quê? Porque a nossa vida é muito agitada, nós fazemos muita coisa, nós arrumamos tempo para muitas e muitas coisas, e se nós formos somar muitas vezes, uma grande parte, nós perdemos tempo, dentro desse tempo que passou muito rápido. E eu achei interessante quando o Edson trouxe sobre essa relação de quanto tempo ele levava para ir para o trabalho e o colega, né, levava 2 horas, e como esse tempo se tornou importante e valoroso para ele quando ele passou, né, a ler um livro, né, a estudar, ali, a fazer algo a mais com esse tempo que lhe era roubado. Por quê? Porque que lhe era roubado, mas também com um fim de ir para o trabalho, né, compensava. Né, para ele, a troca de perder, entre aspas, né, 4 horas do seu dia para ir e voltar de um trabalho, valia a pena, pelo trabalho, pelos colegas, pelo salário, pela perspectiva e pelo que ele projetar em cima daquele trabalho. Então, muitas vezes nós fazemos escolhas que para outros são perda de tempo. 2 horas, 4 horas é muita perda de tempo. Então, é relativo. O valor do tempo é relativo. E para cada um de nós. E é muito interessante isso, que tem um texto na internet que já vi há alguns anos. E me lembrei, comentei com o Edson, olha, me lembrei de um texto que já vi na internet. Se eu não me engano, foi no Facebook e tal. Eu não sei o autor, mas eu vou buscar, né? Lembrei do começo, busquei na internet. Um texto que me emocionou muito e me chocou na época, faz uns 5 anos que eu vi. E eu fiquei gravando na cabeça, nossa, o valor do tempo. O texto tem esse nome, eu vou ler aqui para todos nós, porque ele traz essa noção que o tempo dos anos, dos meses, das semanas, ela é diferente para cada um de nós, muitas vezes. Por exemplo, né, o valor do tempo. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais, reprovou. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de 1 hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor de 1 minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem ou o ônibus. Para entender o valor de 1 segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a uma pessoa que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera por ninguém. Valorize cada momento de sua vida. Autor desconhecido, não achei o autor, mas é um texto muito interessante para a gente ver como é o valor para cada determinada pessoa. Às vezes 1 milésimo de segundo para nós não muda em nada. Me atrasei 1 milésimo de segundo, não muda em nada. Mas como diz ali, para uma pessoa que ganhou uma medalha de prata, por causa de 1 segundo de diferença, ela vai saber o valor. Para uma mãe que teve um filho prematuro, 1 mês, né, de sua formação é essencial, porque esse mês ele ficará na incubadora, e é uma aflição, é um sentimento que só uma mãe saberá responder. Então esse texto traz para nós a profundidade de cada
valor de tempo, que são marcados e criados pelo Senhor e que faz a gente entender o valor do tempo e por que nós não devemos perder ele. Não é mesmo? É interessante. Esse texto mexeu comigo, né? Me faz viajar e trazer para mim uma grande reflexão. Tenho certeza também que para você, não é? Mas é interessante, observando enquanto você falava, eu observava e mergulhava. Que cada vez que nós fazemos uma paradinha, por exemplo, uma paradinha, e colocamos a nossa casa interior em ordem psíquica e emocional, nós conseguimos dar êxito e produtividade àquilo que buscamos para as nossas vidas. Não é? Porque, veja, é preciso que se faça numa casa faxina. Tem pessoas que às vezes na casa, a mãe chega para a filha, e aí, você não vai lavar essa louça? Não vai? Mas o celular é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Às vezes limpa de qualquer jeito, quer dizer, não faz com amor. Não, a faxina é de qualquer jeito. Não é? Quando fala-se faxina, é de parede a chão. Eu faço faxina. Na sexta-feira é o meu dia. Por que não? Não é? A sexta-feira, na parte da tarde, eu pego e vou até às 6 da tarde. Faxina em casa. Eu tô em casa, então dá-lhe faxina na sexta-feira. Veja, é tudo, desde a parede ao chão, a tudo, arrancar, arrastar móveis, é faxina. E tem pessoas que não, porque o celular, as notícias ruins, as fofocas no celular, o zap da vida, não é? As conversas infrutíferas, os programas. Às vezes a pessoa larga e deixa de fazer algo bom para se tornar agradável, perdendo tempo em algo que não vai trazer crescimento, não vai trazer conforto. Eu não consegui fazer a faxina porque eu estava estudando. Não, eu estava vendo um curso online. Não, porque eu estava... É diferente. Aí depois vou fazer, mas então, na próxima, eu vou cronometrar. Eu tenho tal hora, vou começar tal hora. A pessoa começa a fazer um planejamento a partir daí. Senão, de repente, cria, não só para a pessoa, mas para aqueles do convívio, uma forma de discussão, de desarmonia, de desentendimento, de separação de entendimento, de incompreensão, de raiva. E aí, cria-se naquele ambiente o chamado inferno. Veja como que é importante olharmos e fazermos uma paradinha, não é? E fazer para colocar a nossa casa em ordem, com os cuidados necessários. Eu me lembro que quando, dentro de um tempo, lá em 1993, eu meditava. Não é? Eu escolhi. Falei, eu vivia assim, cada tempo eu queria meditar alguma coisa. E eu comecei a meditar, falei, agora eu vou meditar o amor de Deus. Como que Deus ama? Eu queria meditar dentro daquele tempo. Falei, pessoal, o que você está fazendo, Edinho? Estou meditando. Era livros, era na Bíblia, era palestras, era não sei o que. Eu queria. Eu estava ainda nos meus anos de início de caminhada, de 90, né? Puxa vida, eu preciso investir no meu tempo. E ali eu queria entender como que Deus amava. Eu queria entender esse processo do amor de Deus. Aí Deus fala, você está querendo entender como é que eu te amo? Está querendo entender? E de repente, ele me permite cair de 12 metros de altura. E me permite parar lá na UTI. Dia 7 de outubro de 1993. No dia 8 de outubro, essa parte toda quebrada estava reestruturada. Aí daqui a pouco eu tô dando um salto, porque tem live que eu já dei esse testemunho, e de repente na UTI ninguém entende. Padres, amigos, médicos, que são amigos meus hoje, 3 médicos são amigos, Dr. Paulo Tondato, Dr. Osias, Dr. Luiz Henrique. Então vejo, neurologista e facial e otorrino, aí tem 4, Dr. Justiniano, que depois o otorrino. Então veja, todos ali sem não compreender que milagre foi esse. Aí eu encontro, dias depois, em casa, em recuperação, vou andar no centro, na rua Paraná, em frente a um bar chamado Bar do Jaime, né? Chamado Bar da Esquina. Eu estou passando do outro lado um amigo meu, Fernando, não é?
Ele disse para mim, meu Deus, meu amigo, eu tô aqui, eu não sei onde você está morando. E chegou, e ele com uma mulher baixinha assim, ele falava, eu te amo, cara, você quase morreu, não estava sabendo, e lágrimas veio do olho dele. E eu te amo, ele falava alto, e a rua cheia, sábado, não é? Aí você é homem, você fica assim, ai, ai, ai. E o cara, eu te amo, e me abraçava, beijava aqui, beijava aqui, beijava aqui. Puxa, cara, você tá vivo, meu Deus, cara, não sei o que, ele chorando. Meu Deus, cara, quando eu fiquei sabendo que você foi na UTI, me deu amigo, porque a gente, na infância, crescemos, e aquela vida, e amigo. E ali eu, tá bom, calma, Fernando, tô bem, calma. E ele fica ele chorando, aí daqui a pouco ele voltou e falou assim, aqui tá minha mulher, cara, olha, meu filho tá vindo, e mostrou a barriguinha da mulher dele. Você não ia conhecer meu filho, cara, que não sei o quê. Aí naquele momento, quando eu via que as pessoas estavam passando e olhando e falando, ele falando, eu te amo. Aí naquela hora, e eu estava ficando sem jeito, aí Jesus no meu ouvido, é assim que eu te amo. Você não queria saber como o meu amor? Você não estava querendo meditar o meu amor? Então eu mostrei para você a forma como eu amo, eu te amo. O que você precisa é compreender que ainda que o vento sopre contrário, e muitas vezes eu permito que você passe por isso para que eu possa ter um tempo com você. Muitas vezes nós estamos na correria do dia a dia fazendo tantas coisas e que não tiramos um tempo para Deus. Como Daniel tirava o tempo 3 vezes por dia para o Senhor. Tem outros exemplos de Elias, entre outros e outros, que tinham um momento em que eles se colocavam todos os momentos diante do Senhor no seu processo do dia, do seu planejamento do dia, tiravam um tempo para estar com Deus. Veja, Deus quis tirar um tempo comigo. Ele queria me fazer compreender, já que eu estava querendo meditar como ele me amava dentro daquele tempo, ele pegou o tempo dele, me jogou dentro do tempo dele, e ele me ensinou como ele me amava no tempo dele, e no tempo dele ele me fez glorificá-lo e me aproximar dele. Eu, naquele processo todo, depois passei por um processo de angústia e depressão. Uma depressão, que eu já dei live sobre isso, e de repente, meu Deus, não podia ouvir falar de remédio, não podia falar nome de médico, não podia... Aquela depressão que eu não conseguia andar na rua, não é? Eu me achava sozinho. Eu via que não tinha ninguém comigo, e eu sabia que Deus estava comigo, mesmo depois de tudo que Ele tinha feito, me tirado da UTI. Mas Deus me tratou como uma ovelha. Sabe a ovelha? A ovelha, eu já falei sobre isso em outras lives. Ela é desengonçada. Já viu uma ovelha correr? Ela não sabe nem correr. É todo desengonçado uma ovelha. É o animal mais desengonçado para correr. Desajeitado. E a ovelha, ela tem uma visão de até 100 metros. Se ela andar 500 sem o pastor perto, ela não sabe voltar pelo mesmo caminho. Porque a visão dela é até 100 metros. Ela é limitada, a visão da ovelha. Por isso ela precisa do pastor e da voz do pastor que grita cã, cã. E ela vem pelo som da voz do pastor e pelo chacoalho que ele tem, muitas vezes que ele traz, ela vem pelo som. Por isso que Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas ouve e vem a mim, porque ouve a minha voz. E hoje os pastores ainda fazem, quando a ovelha é rebelde, que separa da manada, aquelas ovelhas que é corrida, que sabe aquelas, né, terrível. Eu tenho uma cachorrinha Yorkshire em casa, que precisamos dar floral para ela. De tão elétrica que ela é elétrica, ela quer brincar 24 horas. Então o floral acalma mais ela, o veterinário disse, é assim. Então tem ovelhas que é agitada. E se perde das outras, e vai e sai da manada. Costuma-se ainda, e hoje eles fazem isso naquela região, não é? Aonde, da Judéia, lá daquele pessoal, o pessoal que vive daquela região, aonde mantém a mesma forma de criação de ovelha. Ele quebra uma das patas dela e coloca uma tala. E ele leva ela nas costas. Sabe a passagem do pastor que leva a ovelha nas costas? Já viu aquela imagem de Jesus com a ovelha nas costas? É aquilo que os pastores fazem hoje com as ovelhas ainda de criação. Eles quebram uma das talas e quando ele vai levar para a pastagem, aquela uma vai nas costas dele. Aí chega lá e ele coloca ela para pastar junto com as outras. E ela não consegue ir para longe, porque ela tem uma tala na perna. Uma tala aonde quebrou. E ali vai cauterizando.
E tem um tempo, veja, um tempo para cauterizar. Quando cauteriza, que ele tira a tala, ela perdeu o hábito de fugir e de ir para longe. Ela se acostumou a conviver. Então muitas vezes nós estamos dentro desse processo de correr e fazer as coisas e querer as coisas do nosso jeito e ficamos reclamando, não dá tempo disso, não dá tempo daquilo. Aí o Senhor fala, está na hora de eu ter uma conversa contigo. Então ele permite, ele vai quebrar uma perninha. Ele permite uma prova, ele permite o vento, ele permite uma situação e dentro desse tempo é o tempo que ele vai conversar contigo. Ali ele manda o padre, um leigo, uma direção espiritual, é na sua casa. E você vai começar a ouvir palestras, você vai ver programas, você vai ler bom livro. E de repente, naquele momento, Deus vai falando com você. E ali, quando você melhora, você pegou gosto pelas coisas do Senhor. Não tem aquele processo? Muitos falam, mas tem um certo sentido. Quem não vem pelo amor, vem pela dorzinha. E às vezes de dorzinha, que meu Deus, que lágrimas é no chuveiro, é lágrimas. Veja, o Senhor, ele nos trata como filho, ele nos ama. Ele não diz isso no livro de Oséias? Efraim era ainda criança e eu amava. Quanto mais eu chamava, mais Efraim se afastava de mim. Tratava Efraim com laços humanos. Que laços humanos? No braço da mãe, era Deus que usava o braço da mãe. Tratava Efraim com laços humanos e com laços de amor. Veja que coisa linda. Eu ensinei Efraim a andar. Veja, não é? Veja como que Deus nos trata, esse amor que muitas pessoas muitas vezes não compreendem. Eu tinha uma vida corrida, veja, minha vida era só trabalhar, ir à igreja, e eu coordenava decanato, eu chegava todo dia 1h em casa, e depois eu tinha as missão, pregação, a busca de Deus, não é? Veja, só que Deus queria um tempo comigo, porque eu tinha tempo para fazer tudo, para trabalhar, até mesmo para trabalhar, porque muitas vezes nós temos tempo até para a igreja, estamos cheios de coisas na igreja, mas não temos tempo para nós e Deus, nós e Deus. Veja, muitas vezes fazemos muito, estamos fazendo muito, mas não estamos fazendo desse tempo algo para nós, para o nosso crescimento de vida espiritual, material, profissional, social. Nós não estamos tendo um crescimento. Deus hoje, nesta hora, neste momento, Ele quer ter um tempo com você. Por isto, o tema dessa live é: não perca o seu tempo com coisas que não vai trazer frutos para a sua vida. Dentro desse tempo, deixa Deus fazer parte do tempo na sua vida. Escolha no dia, 1h, um tempo para você estar com o Senhor. Com o Senhor. Escolha este momento. Por isso, essa palavra de hoje, o Senhor está dizendo para você: pare. Olha como sua vida está corrida, olha como está a sua situação. Qual o tempo que você está tendo para vir comigo, para mim te mostrar, para mim ensinar, para mim te dar sabedoria, para mim te dar discernimento, para mim abrir sua visão, para ver que você possa ver as coisas mais globalizadas na sua vida, para que você possa ter uma amplitude de conhecimento, seja na vida espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental e até mesmo dentro de uma enfermidade. Quais são os meios que eu posso indicar para que possa sanar essa sua dor? Veja, a palavra de hoje, o Senhor está nos chamando você, o Senhor está chamando-nos para termos um processo de intimidade mais próximo dEle, como Ele diz em Isaías 55, verso 6, buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar, invocai-o, já que Ele está perto, quer dizer, invoque o Senhor. Querido e querida, é momento, mas Edinho, eu já faço isso, eu estou 10, 20 anos, eu estou 5, eu estou 30 anos na caminhada. O Senhor está dizendo que Ele sabe que você tem feito isso, mas Ele está dizendo que Ele quer ter um tempo com você, mas um tempo de verdade. Como verdade? Aquilo que diz a palavra, adorá-lo em espírito e em verdade. Porque uma coisa é eu ter a palavra, uma coisa é eu saber que a palavra é o manual da minha vida, outra coisa é eu saber que eu tenho que meditar essa palavra com o mesmo espírito que ela foi escrita. Aí eu vou entender que quando eu estou lendo, meditando, o autor dela está diante de mim falando comigo, porque são palavras vivas. Eu passo a ter um novo entendimento de uma nova situação, porque o Senhor está me chamando para ter um tempo comigo. Porque Ele me ama. Em Isaías 43, o Senhor diz:
Eu te aprecio e te amo. Troco reinos por ti, permuto reinos em troca de ti. Se atravessares as águas, estarei contigo. Os rios não vai te submergir. O fogo, se passar pelo fogo, seja o fogo das provas, da dificuldade, você não vai se queimar. Porque eu te aprecio e te amo. Te chamo pelo nome. Veja, olha como que Deus fala. Te chamo pelo nome, és meu. O Senhor nessa tarde está dizendo para você, te chamo pelo nome, és meu. Por isso o Senhor nesse momento vem dizer no livro de Coríntios, através de Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2, ouça o que o Senhor diz nesse momento. Na qualidade de colaboradores seus, exorto-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja, olha o que Paulo vem dizer, na qualidade de colaborador, peço que não receba, veja, exortando, não receba a graça de Deus em vão. Veja, que esse tempo que estamos vivendo é graça de Deus. Nós estamos debaixo da misericórdia e poucas pessoas têm a capacidade de tomar um copo d'água, que agora há pouco tomei uma garrafa aqui, e dizer, Senhor, obrigado por esta água. Bendizer ao Senhor pelo ar que respira, porque está impregnado do amor dele, porque o Senhor não me permitia esse ar, eu não existo mais. É o momento de voltar para essa realidade. Aí Paulo continua dizendo no versos 2, pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável. Eu te pergunto, minha querida e meu querido, qual é o tempo favorável? Olha o Senhor fazendo a pergunta, ele diz, Paulo diz, eu te ouvi no tempo favorável. Eu te ajudei, veja, eu te ajudei no dia da salvação. Aí ele diz, como diz Isaías 49, versos 8, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esta tarde, nesse momento, é o dia favorável. Esse momento é a hora da salvação. É a graça. Eu te atenderei no dia da salvação. Eu te formei, designei. Fiz aliança contigo. Esse é o tempo. São Paulo está nos chamando a atenção, assim como o profeta Isaías vem nos dizer, este momento é o tempo, esta é a hora favorável. E por que favorável? Porque o Senhor ouve o íntimo do coração. Há tantas coisas acontecendo no mundo. Estamos aí à iminência entre uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Existe uma disputa, existe umas ideologias, existe uma forma diabólica de tentar destruir o conceito de família, o conceito de vida, o conceito de liberdade, o conceito de progresso, o conceito de harmonia. Existe aí uma guerra de ideologias que muitos estão sendo levados como ovelhas para o matadouro, por um lobo disfarçado de ovelha. Um lobo disfarçado de cara e de jeito, de trejeito de ótima pessoa, mas esse lobo só tem a máscara, mas as costas dele, os ombros dele está manchado com um currículo maldoso. E muitos estão sendo levados por isso. Ele vem carregado com um currículo, com um estatuto de ideologia. Estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. Há muitas divisões de incompreensão, de entendimento, mas o Senhor está nos chamando que esse tempo é hora daquele que diz que crê no Senhor, daquele que diz que Jesus é o Senhor da sua vida, voltar para dentro dessa realidade e dizer, Senhor, então esse é o seu tempo. Diz o Salmo 118, verso 126, diz, Senhor, diz o salmista, é tempo de vos intervirdes. Olha o salmista. Senhor, é tempo de vós intervirdes. Intervenha, Senhor, porque violam as vossas leis. Veja, o salmista vem dizer, faça a sua intervenção, Senhor, porque estão violando as vossas leis.
Por isso, é a necessidade de buscar, de trazer, porque pelo poder que o Senhor emana dos céus para nós, no poder que o Senhor traz, o Senhor nos chama, neste momento, é o tempo favorável. E no tempo favorável, obrigado, Isa, sem ela não dá. No tempo favorável, pelo poder da Santa Cruz, o Senhor ouve a nossa voz. O Senhor ouve a voz do nosso coração. Porque diz o Senhor, quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressão de alegria. Em nossos lábios, cantos de triunfos. Entre os pagãos se dizia, o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria, diz o salmista. Mudai, Senhor, a nossa sorte. Tomamos esse salmo para nós. Toma esse salmo para ti. E você possa dizer, mudai, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no deserto do sul. Os que semeiam entre lágrimas, recolhem e vão recolher com alegria. Na ida caminham até mesmo chorando, os que levam a semente a semear, preparando a terra com amor, na compreensão, no entendimento, na reflexão e na adoração de um Deus justo dentro desse tempo em que o Senhor diz que para nós é favorável. Na volta, virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Jesus, intervenha, Senhor. Intervenha, Senhor, na nossa vida, na vida dos meus irmãos que aqui está comigo nesta tarde. Intervenha com a tua força. Intervenha com a tua promessa de misericórdia. Este é o seu tempo, Senhor, e queremos estar dentro do seu tempo, Senhor, e saborear o seu tempo, Senhor, e te adorar dentro desse tempo, Senhor. Não queremos perder tempo, Senhor, com coisas inúteis, mas queremos, Senhor, fazer com que a semente que tu colocas em nosso coração, a graça e a força do teu Santo Espírito possa nos ensinar a vivificarmos a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder e a tua luz, a tua transformação, a salvação que provém de ti. Senhor Jesus, tende piedade. Intervenha, Senhor, pois estão querendo melar, estragar, Senhor, a tua pátria. Sim, Senhor, esse país que tu batizaste como terra de Santa Cruz. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, apresente-nos a tua força. Mostre, Senhor, somente que tu é o único, tu és a verdade, que tu és Deus. Sim, Senhor, tu és o único que pode, Senhor, designar, Senhor, a mostrar. Por isso, Senhor, a tua igreja, o teu povo, Senhor, líderes, Senhor, homens e mulheres de Deus, Senhor, está esperando na sua misericórdia, Senhor. Sim, Jesus, tende piedade, Senhor. Fortalece aqueles que tu escolheste, Senhor, para estar à frente, Senhor, para designar teu povo, Senhor. Dê entendimento, mais ainda, mais sabedoria, mais compreensão, Senhor, mais discernimento, Senhor, e força, Senhor, contra todos os dardos que tentam atrapalhar o bem viver do teu povo, Senhor. Desta casa, dessa terra, Senhor, que tu abençoaste, Senhor, aonde emana leite e mel, aonde tudo que planta dá, Jesus. Ó Deus, esse é o teu tempo, Senhor, para muitos pais, mães, jovens, rapazes, moças, Senhor, ancião e anciãs. É o teu tempo, Senhor, é a tua hora, Senhor, é o teu momento, Senhor. Jesus, porque eu digo o teu momento, não estou tomando, Senhor, o teu lugar. Eu digo o teu momento, Senhor, porque a tua misericórdia é eterna.
Os teus favores é propício, o teu amor está sobre nós e o teu perdão jorra sobre nós, Senhor. Por isso, Senhor, o teu tempo, Senhor, porque é os teus filhos que clamam, Senhor, pais, mães que esperam na tua misericórdia em suas casas, em seus lares, em diante de todas as situações, Senhor, discernimento e sabedoria para poder fazer as coisas certas. Manda, Senhor, o teu Santo Espírito, Jesus, de força, de poder, que vem, Senhor, irradiar nessa terra, em muitos lares, nessas casas, e sim naqueles que tu escolhesses à frente dessa nação. Manda, Senhor, o teu Espírito para que possa, Senhor, desbravar, Senhor, corações que estão de pedra, Senhor, corações, Senhor, que estão se desviando da verdade, Senhor. É a tua hora, Senhor. Como o salmista disse, Senhor, claramente, Senhor, é tempo, Senhor, de intervir, porque estão violando as vossas leis. Vem, Senhor Jesus, misericórdia, Senhor. Senhor, olhai pelo teu povo, que clama o teu nome, Senhor, sem cessar. Liberta-nos, Senhor, assim como libertastes o teu povo do cativeiro, de todos os cativeiros que foram colocados, Senhor. E obrigada, Senhor, por libertá-los, por dar para nós a liberdade, por dar para nós as tuas leis, Senhor. Obrigado por nos dar um caminho, um norte, por nos dar o tempo, Senhor, para vivermos ele. Enquanto vivemos ele, também aguardamos, Senhor, a tua volta. Obrigada, Senhor, por vivenciarmos a tua vinda, seja ela presentemente ou já estando junto a ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas palavras da cruz que nos guiam, pelas palavras da cruz, Senhor, e pelo sacrifício da cruz que nos liberta, que promove e é o porquê de estarmos e podermos estar aqui, Senhor. Obrigada por dar-nos voz, Senhor, por deixar que nós falemos em teu nome, Senhor, por escolher a todos nós, para defendermos a nossa Bíblia, para defendermos a nossa nação, para defendermos tu, Senhor, o nosso Deus. Sabemos, Senhor, que estás conosco em todo instante. Sabemos, Senhor, que estás presente, está perto, que se deixa encontrar. Então, obrigada, Senhor, por nos mostrar esse caminho, por nos mostrar que é presente. Porque muitas vezes é difícil, Senhor, enxergarmos isso. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo tempo que desses para nós vivermos, pelo tempo com as pessoas que amamos, pelo tempo com as pessoas que convivemos, pelo tempo de aprender, Senhor, até mesmo com aquelas pessoas que muitas vezes temos algum atrito. Obrigada, Senhor, pelo tempo de resolvermos esses atritos. Obrigada, Senhor, por nos dar um coração de fortaleza por meio do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por enviar o Paráclito, que é por ele e por meio dele, e é ele que nos ensina, nos mostra o caminho certo, nos faz entender, Senhor, que sempre há tempo para fazer o certo, sempre há tempo para pedir perdão, para voltar atrás, para limpar a casa, para deixar tudo ajeitado, Senhor. Ainda há tempo para que nós, Senhor, refazermos tudo a nossa vida, todas as coisas que estão erradas, para estarmos junto a Ti. Muito, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Versículo 129 e 130 do Salmo 118 diz: São admiráveis as vossas prescrições, por isso minha alma as observa. Vossas palavras são uma verdadeira luz que nos dá sabedoria, veja, que dá sabedoria aos simples. Graças a Deus. Por isso eu me uno a você, com a oração mais poderosa da face da terra. A oração que contém tudo: bênção, cura e libertação. Por a nossa pátria, pelos nossos governos, pela nossa casa, pela nossa vida, pelo Espírito Santo que governa o nosso interior com a força do alto. Neste momento, ore comigo.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão da Virgem Imaculada, de São Pedro e São Paulo, de todos os anjos e santos do céu, assim como São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que as bênçãos do Senhor venha sobre nós, pela intercessão de Santa Catarina, Santa Teresinha, Santa Rita, São Francisco, todos os santos e profetas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus esteja sempre com você. Não perca mais o seu tempo. Um beijo no teu coração, na tua vida, no teu espírito. E até o próximo.